Bem-vindos à nossa discussão de hoje. Vamos analisar um pouco o Banco do Brasil, as ações BBAS3. Temos aqui uma análise do Goldman Sachs, que saiu no BP Money, agora no início de julho de 2025. A ideia é entender por que o Goldman mexeu na avaliação, sabe? E o que isso realmente quer dizer sobre o banco. Para contextualizar, o começo de 2025 não foi fácil para o BB. O primeiro trimestre, o lucro veio em 7,37 bilhões, uma queda forte de quase 21% em um ano. E as ações, no semestre, caíram 8,6%. Pesado. E aí vem a notícia. Goldman corta o preço-alvo. Foi de R$ 25 para R$ 23. Mas olha que curioso. Mantiveram a recomendação neutra. E esses R$ 23 ainda dariam um potencial de alta, coisa de 13% sobre o fechamento de junho. Então, o que explica essa revisão para baixo no preço, mas sem mudar a recomendação? Olha, o ponto central que o Goldman bate e que realmente chama atenção é a exposição do Banco do Brasil ao crédito rural. É muito alta. Estamos falando de 33%, um terço da carteira de crédito total do banco está nesse setor. 33%, puxa vida, é bastante coisa mesmo. E como fica isso perto dos outros bancos grandes, os privados? Pois é, aí que está a diferença. Para ter uma ideia, no Bradesco essa fatia é uns 7%. E no Santander, menos ainda, só 3%. Nossa. Então, segundo Goldman, essa concentração enorme no agro, que, claro, faz parte do papel histórico do BB, mas isso o torna mais vulnerável, mais sensível, sabe? Se algo acontece no setor agrícola, o impacto no BB pode ser maior que nos outros. Entendi. É quase como ter muitos ovos na mesma cesta, como dizem. Uma cesta super importante para o país, claro, mas ainda assim concentrado ali. Exatamente essa leitura. Certo. E essa questão do agro, então, é o fator principal para o Goldman. Mas eles mencionam outras coisas, outros ventos contrários, talvez macroeconômicos, para justificar essa cautela toda. Sim, boa pergunta. Não é só o agro, não. A análise do Goldman projeta outros desafios. Eles estimam, por exemplo, um ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido. Que mede a rentabilidade para o acionista, certo? Isso. Eles projetam um ROI de só 11,9% para o segundo trimestre de 2025. Eles consideram isso o ponto mais baixo do ciclo atual para o banco. Bem baixo mesmo. Rentabilidade menor. E a questão do risco de crédito e inadimplência, como entra nisso? Entra forte. A perspectiva é de aumento da inadimplência no geral. E isso obriga o banco a fazer mais provisões, separar mais dinheiro para cobrir possíveis calotes. A estimativa é de uns 13,7 bilhões em provisões. É bastante. Muita coisa. E o tal custo do risco, que reflete essas perdas esperadas com calotes, está estimado em 4,9% para 2025. É um número considerado alto para o setor. Certo. E o cenário macro, taxa de juros alta, a Selic, como isso impacta o banco? Impacta diretamente nas margens financeiras. Elas devem continuar pressionadas, porque a Selic alta encarece o dinheiro que o banco pega no mercado para poder emprestar, Junta isso com o custo de captação subindo no geral, aperta a margem de lucro do banco nas operações. Faz todo sentido. Então, ligando os pontos, a análise do Goldman vê essa vulnerabilidade específica do BB no agro, somada a esses desafios gerais. Juros altos, risco de crédito subindo, margens apertadas. Exatamente. É a combinação desses fatores. A dependência grande do agro funciona meio que como um amplificador desses riscos num cenário que já não está fácil para ninguém no setor bancário. Afeta a rentabilidade, exige mais provisão, pressiona as margens. Daí a postura mais cautelosa do Goldman Sachs. Entendido. Então, resumindo a visão deles, o Goldman vê sim riscos específicos para o Banco do Brasil, muito ligados a essa carteira gigante de crédito rural. Isso justifica cortar o preço-alvo, mesmo que a recomendação geral ainda seja neutra. É um sinal para os investidores ponderarem esses riscos particulares, apesar do potencial de valorização que ainda existe. Perfeito, é isso mesmo. E sabe, isso tudo me faz pensar numa questão mais a longo prazo. Considerando esse papel central do Banco do Brasil no financiamento agrícola, que é inegável.
Como será que fatores como, por exemplo, os impactos cada vez maiores das mudanças climáticas na agricultura, ou sei lá, grandes mudanças nas políticas do governo pro campo, como isso poderia afetar o bebê de forma diferente? Talvez mais forte do que afetaria os bancos privados. Boa reflexão. Fica aí para a gente pensar, né? Sobre os desafios de gerenciar riscos tão concentrados numa instituição que tem essa influência estatal e um mandato de desenvolvimento tão forte num setor específico.